Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra espírita, o livro dos Médiuns. Hoje nós devemos iniciar o capítulo 19, intitulado O Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas. Nós vamos estudar esse capítulo, é de fundamental importância, está sempre sendo estudado por os médiuns e por aqueles que estão frequentando as reuniões mediúnicas. Nós vamos estudar aqui influência do espírito pessoal do médium, sistema dos médiuns inertes, aptidão de certos médiuns para coisas que não conhece, como línguas, músicas, desenho, etc., e dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Já aproveitando, elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, o amor de nossa vida, e agradecemos a espiritualidade amiga aqui presente, que sempre nos auxiliando, nos inspirando e nos conduzindo. Nós lhe agradecemos, amado Mestre, por essa oportunidade ímpar que nos é dada para estudo e reflexão à luz da doutrina espírita. Que assim seja, Senhor. Vamos então para a influência do espírito pessoal do médium. Tem uma nota aqui do Evandro Noleto que ele diz assim: este subtítulo não fazia parte da segunda edição francesa de 1861, que serve de base para esta tradução. Consta, porém, no cabeçalho deste capítulo e no sumário da obra, razão pela qual o inserimos nesta versão. Item 223. Então, aqui nós vamos nos deparar com perguntas e respostas. Qual era o tipo de comunicações na época do professor Allan Kardec? Psicografia, tá, gente? Maior número. Perguntou o professor: no momento em que exerce a sua faculdade, no momento que ele está exercendo a sua faculdade, está lá em transe, o médium se encontra em estado perfeitamente normal? Então, no momento que o médium está em transe, a pergunta é: o médium se encontra em estado perfeitamente normal, lúcido? Às vezes se acha num estado de crise mais ou menos acentuado. É o que lhe causa fadiga e por isso precisa de repouso. Entretanto, na maioria das vezes, seu estado quase não difere do estado normal, principalmente quando se trata de médiuns escreventes. Então, a pergunta é se ele estaria num estado perfeitamente normal. Ele diz que ele está ali num estado de crise mais ou menos acentuado. Por isso que ele diz, é o que lhe causa fadiga e por isso precisa de repouso. Você vai para uma reunião mediúnica, na psicofonia, o médium se envolve com a comunicação, sente as dores, chora, ele se envolve totalmente. Isso acaba nos dando uma fadiga. Daí a necessidade do repouso. Agora ele diz: entretanto, na maioria das vezes, seu estado quase não difere do estado normal. Até mesmo um médium de psicografia, principalmente o mecânico, não sei se vocês lembram, ele escreve o quê? Muito rápido. Ele está ali quase que num transe. E isso provoca cansaço também. Ele precisa repousar. O corpo existe, a mão existe. Começa a escrever aí. Você imagina que Chico psicografava, às vezes uma psicografia de uma das mães era 80 páginas. Pensa, um livro. 80 páginas, bom psicografar. Tá certo que as letras eram maiores, mas isso promove um cansaço. E não era uma, eram 3 mensagens por noite.
Então, olha só. E por isso precisa de repouso. Entretanto, na maioria das vezes, seu estado quase não difere do estado normal, principalmente quando se trata de médios escreventes. Então, para ser normal, ele é um médio mecânico, intuitivo ou semimecânico? Estado normal, intuitivo. Ficamos kit com essa pergunta? Deu para entender? Vamos para a pergunta de número 2. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado do médium? Essa pergunta aqui é de fundamental importância. Vou já abrir aspas aqui. No nosso movimento espírita, nós popularizamos uma palavra intitulada animismo. E nós temos usado a palavra sem ter conhecimento de causa. Quando a gente fala em animismo, a pessoa ela tem certeza que ela está falando algo correto e não está. O animismo ele é um fenômeno autêntico que deve ser respeitado. O fenômeno anímico é um fenômeno da própria alma, é um fenômeno, não é uma invenção. Então, se eu estou aqui e de repente eu olho para o Murilo que está aqui do meu lado direito e eu vejo, se eu posso usar essa palavra, o pensamento do Murilo, isso é um fenômeno mediúnico ou é um fenômeno anímico? Anímico, porque sou eu, é minha alma que vê. Eu posso dizer que Jesus tinha todos fenômenos anímicos. O Cristo não era médium de cura, ele é a cura. Porque quando usa a palavra de médium, ele está mediando, e ele não tinha que mediar nenhum espírito, porque ele é o Cristo. O que eu posso dizer, o que nós aprendemos em Espiritismo, que ele era médium de Deus. Porque ele mediava Deus e nós. Ele trazia a palavra de Deus, nos traz até hoje. Então, quando Jesus curava, era um fenômeno o quê? Anímico, era da própria alma dele. Quando ele olhava, que ele sabia o que o outro estava pensando, era um fenômeno anímico. Quando ele olhou para Pedro e diz: Pedro, antes que o dia amanheça, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele está fazendo uma pré-cognição, falando do que vai acontecer no futuro. Logo, isso era um fenômeno o quê? Anímico. Então, nós temos que saber que existe palavra para cada coisa. Então, o fenômeno anímico é um fenômeno autêntico. Ficou claro isso? Agora, o que a gente mistura alho com bugalho? Se eu estou numa reunião mediúnica e começo a me autossugestionar em relação a uma comunicação, eu me autossugestiono, eu tenho certeza que é um espírito e não é. Isso não é fenômeno anímico, isso é a autossugestão. Eu vou entrar ainda nesse ponto. Essa pessoa está se autossugestionando. Ela tem certeza que ela não está mentindo. Ela está se autossugestionando. É aquilo que a gente vai usar, ela está utilizando a imaginação muito fértil. Ela lê um livro, entendeste? E vai para a reunião e se autossugestiona, e vai ali e ela tem certeza que tem espírito e não tem. Uma autossugestão, você assistiu um filme de terror. Aquele filme de terror que qualquer coisa dá susto. Tu sai dali o quê? Autossugestionada. Com tudo, tu te assusta. Tu jura que tu tá vendo o cão que tu viu lá no filme e não tá. É uma autossugestão. E isso, se acontece com filme, isso também pode acontecer com livros, com histórias que eu leio. Eu me autossugestiono. Então, esse é o primeiro ponto. E aí temos um outro ponto. A
A mistificação. Mistificar não é autossugestionar. Mistificar é mentira. O médium inventa, ele tem consciência, é mentira, ele está dando recado. Isso é mistificação. Outro ponto, agora eu vou chamar de fenômeno anímico. Você entra num transe mediúnico, aciona uma encarnação anterior, traz uma história anterior. Isso é de quem? É da minha alma. Da minha alma. É uma história da minha alma. Logo, isso é um fenômeno que? Anímico. Que deve ser, sim, atendido como qualquer um outro. Outra coisa que acontece, que é um outro ponto. As pessoas fazem muito da reunião mediúnica sala de psicoterapia. A criatura vai para lá, vomita as suas encrencas, diz que tudo foi os espíritos e sai de lá e chegou, eu tô leve. Claro, ela tá leve, ela vomitou a sua neurose. Que isso é outra coisa. Entendeste? Então, a gente tem que entender, quando acontece assim, aquela comunicação repetitiva. A pessoa está sempre dando uma comunicação de uma criança que pede a mãe, de uma criança que pede a boneca, de uma criança que não sei o quê. Desconfie. Primeiro, que a gente já estudou nas obras de Allan Kardec, nas obras de André Luiz em particular. Vocês já viram algum espírito de criança sofrendo em algum vale, em algum umbral? Você ouviu algum? Quando o espírito desencarna na fase infantil, esse espírito ele é acolhido com muito carinho. Por quê? Porque psicologicamente ele saiu daqui como criança, a não ser que seja um espírito superior e ao chegar no mundo espiritual ele retoma sua forma. Mas a espiritualidade respeita. Lembra que nós estudamos no nosso lar? Não tem lá trabalhadores que acolhem as crianças? E quando trabalha com criança, o bônus horas é o quê? Dobrado. Então a gente percebe que existem corações que desencarnam e permanecem no mundo espiritual como crianças, espíritos infantis. Por quê, tia? Com certeza. É um recurso da divindade para educar essa criatura nesse processo do esquecimento. Porque sabe Deus quem foi essa criatura, que não tem estrutura de recordar a sua penúltima encarnação, para retomar uma nova forma perispiritual. Entendeu? Até mesmo sair na infância, isso deve ter recursos. Mas a gente vai se deparar no livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz com a sua filha que desencarnou com 4 anos de idade. Lembra? Lembra no livro Nosso Lar? A pergunta é, essa filha que desencarnou com 4 anos, ela se apresenta no mundo espiritual com 4 anos? Não. Então a gente percebe que existem situações e situações. Há espíritos que necessitam permanecer na infância, mesmo estando no mundo espiritual. Outros não conseguem recobrar o passado. E se conseguem, é porque tem equilíbrio para fazer isso. Entendeu, gente? Então, quando a gente usar a palavra animismo, por misericórdia, respeite a palavra. Esse é um fenômeno autêntico. É um fenômeno da própria alma. Precognição, ou seja, falar do futuro. Retrocognição, falar do passado. Ler o pensamento. Isso é fenômeno anímico. Chico realizava fenômeno anímico? Sim. Realizava. Entende? E uma coisa, então, nós aprendemos o que é animismo. Nós aprendemos o que é do próprio médium, que é a autossugestão. Nós aprendemos o que é a mistificação. Aí vocês estão lá. Tia, como é que eu posso identificar? Todo mundo pode identificar quando é autêntico consigo próprio. Porque a gente consegue, sim, identificar o que é nosso e o que não é. Porque se a comunicação não sai da linha da tua forma de ser e da tua forma de pensar, isso não pode ser de espírito. Isso é teu.
Entendeu? Então, para isso, a autoavaliação, o autoconhecimento e a sinceridade com o trabalho que estás a realizar. Ficou claro? É difícil isso? Claro que não é. Mas as pessoas misturam, faz uma misturada horrorosa. Então, não vamos utilizar a palavra animismo se nós não soubermos o conceito da própria palavra. Estamos juntos? Então, essa pergunta número 2 é um espetáculo. As comunicações escritas ou verbais, então tinha a psicofonia na época, também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? Olha a pergunta. Então, essa comunicação pode emanar do próprio espírito do médium? Então, se emanou do próprio espírito do médium, então vamos dizer, mas ele inventou, é uma mistificação, ele é uma autossugestão ou realmente é uma recordação do passado? A palavra animismo, o professor Allan Kardec não utilizou. Quem vai utilizar é Alexandre Arquizakoff. Aqui a palavra, ele não usa animismo, ele vai usar do próprio médium. Então, entendemos a pergunta? Olha como Kardec já tinha percebido isso. Essa comunicação, seja escrita ou a psicografia ou a psicofonia, pode emanar do próprio médium? Resposta. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, se goza de certo grau de liberdade. Então, aqui ele já está dizendo que é o quê? É um fenômeno anímico. Porque a alma, quando ele diz se goza de uma certa liberdade, ela está acionando o inconsciente dela para trazer uma história do passado vivido. Nós vamos encontrar isso no livro, eu acredito que é Missionário da Luz, que a gente começou a gravar. O Missionário da Luz é um livro muito técnico, um livro que a gente tem que prestar muita atenção na leitura dele, porque tem muitas informações dentro do livro Missionário. Eu não me recordo se é Missionário ou se é o Obreiro, mas eu acredito que seja Missionário da Luz, porque Missionário da Luz ele vai mostrar muito sobre a mediunidade. É praticamente uma continuidade aprofundada do livro dos Mensageiros. Mas o que se depara no livro dos Missionários? É os Missionários da Luz. A criatura estava dando comunicação, mas o André Luiz olhou e disse assim, mas não tem nenhum espírito se comunicando por ela, não tem. O que eu consigo ver é apenas uma entidade ali encostada na parede, olhando para ela. Aí, eu acho que é Alexandre, o Alexandre vai e explica que, em verdade, a presença daquele espírito aciona nela aquela situação vivida que ela está trazendo. Logo, é um fenômeno que? Anímico. Se por um acaso eu estou encarnada, sou um médium, tá? E de repente me vem um espírito e diz assim, Conceição, diga para a Aramita que ela está pensando nisso, nisso e nisso. Logo, isso aí é um fenômeno que? Mediúnico. Mediúnico. Porque eu estou na condição de ouvir o espírito e eu vou passar para ela. O medianímico, há um fenômeno anímico e um fenômeno mediúnico, que a gente também vai estudar isso mais lá na frente. Como é que isso está muito claro também no livro dos médiuns. A criatura tinha um fenômeno anímico. Ela em transe sonambúlico, ela conseguia olhar para o corpo e dizer aonde estava a enfermidade. Logo, isso é um fenômeno o quê? Anímico. Mas ela não sabia medicar. Aí se aproximava o médico, doutor, como ela chamava, ele chamava. Aí o médico dizia qual era o remédio que a criatura tinha que tomar. Logo aí nós temos o fenômeno o quê? Medianímico. Eu acho um espetáculo estudar mediunidade. É lindo. Então ele diz, a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, se goza de certo grau de liberdade. Então, é esse processo sabe, é o afrouxar dos laços. E você libera o seu inconsciente. À noite, quando a gente dorme, a gente não dá uma afrouxada no laço? É essa liberdade, vamos dizer assim.
goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. O que ele está querendo dizer? Quando eu estou encarnada, aqui acordada, lúcida, eu sou alma. O que eu estou querendo dizer? O espírito encarnado. Eu só consigo ser Conceição. Resultado do que eu aprendi a nível intelectual nessa encarnação. A nível do que eu aprendi em sociedade, no país que eu estou inserida, a língua, o idioma, a forma de ser que a gente vai aprendendo na convivência. Isso é a alma. Mas eu, desdobrada, dependendo ainda da minha condição moral, eu posso recobrar minha condição de espírito. Então, eu não mais me limito a uma personalidade transitória chamada Conceição. Eu posso acionar arquivos que quando eu estou acordada eu não tenho. Vamos dizer que acordada eu seja uma analfabeta, na condição de alma. Mas quando eu recobro a minha condição de espírito, eu sou um excelente professor de filosofias químicas, tá entendendo? Na minha condição de espírito, porque eu acesso o meu arquivo. Ficou claro isso? Recobra suas qualidades de espírito. Ponto seguido. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, porque Kardec comprovou o fenômeno de que eu durmo e em espírito eu posso visitar determinadas pessoas. E se essas pessoas que eu fui visitar for médio vidente, consegue me ver em espírito. Entende? Revista Espírita tem vários casos. Revista Espírita no próprio Livro dos Médiuns. A gente já estudou isso lá atrás quando a gente foi estudar o médium vidente. Lembra? Daquele senhorzinho que vinha com a caixinha de rapé? Lembra? Eu acho que ele era fruteiro, né? Tiveram vários casos. Não, ele era um amigo da senhora. A da fruteira era outro que vinha. Era outro caso, né? Era outro que ela disse que vinha, ela nem tinha contato com ele vinha de noite. Vinha à noite. Em espírito. Só que ele não lembrava, porque ele ia em espírito. Ao voltar para o corpo, aciona quem? A alma. Não tem consciência de tudo que o espírito viveu. A gente carrega as impressões, uma impressão boa, uma impressão má, uma impressão de alívio, uma impressão de que eu estive com alguém muito legal, uma impressão que eu tive uma noite desagradável, não sei, Isso é o que a gente traz, tá? Por isso que ele diz, tendes a prova disso nas visitas que vos faz as almas de pessoas vivas, aos quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis. Porque ficais sabendo, diz os Espíritos a Kardec, entre os Espíritos que invocais, alguns estão encarnados na terra. Eles então vos falam como espíritos e não como homens. Porque não deveria acontecer a mesma coisa com o médium? Porque às vezes Kardec fazia evocação, mas o espírito estava desencarnado, estava encarnado. Mas na condição de alma, obviamente dormia, entrava naquele sono e aí ia ter com o professor. A moça que era surda, né? Foi evocada. E ali ela não era surda, né? E vai ter o spoiler do idiota, né? E aí o professor não estava satisfeito, ele fez a próxima pergunta. 2A. Esta explicação não parece confirmar a opinião dos que acreditam que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espíritos estranhos? Porque ele negou que o espírito não poderia se comunicar? Não, ele não negou. Agora Kardec vem e faz uma redundância. Mas então, será que isso não confirma o povo que diz que, na verdade, é o próprio espírito do médium que está falando? Resposta. Os que assim pensam só erram pelo caráter absoluto que atribui à opinião que sustentam. E generalizou, não todas as comunicações. Não, isso está certo. Existem casos assim, mas não são todos. A opinião que sustento, pois é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo. O espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão
para que outros não atuem, outros espíritos, igualmente por seu intermédio. Estamos juntos? Ficou claro? E eu vou deixar aqui quieto para tua cabeça ficar fervendo, para você fazer as suas anotações aí na sua casa e voltar se for necessário, para você não utilizar mais a palavra animismo de forma equivocada. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Entendeu, gente? Então, quando a gente usar a palavra animismo, por misericórdia, respeite a palavra. Esse é um fenômeno autêntico, é um fenômeno da própria alma. Precognição, ou seja, falar do futuro, retrocognição, falar do passado, ler o pensamento, isso é fenômeno anímico. Chico realizava fenômeno anímico? Sim. Realizava, entende? E uma coisa, então, hoje nós aprendemos o que é animismo, nós aprendemos o que é do próprio médium, que é a autossugestão, nós aprendemos o que é a mistificação. Aí vocês estão lá, tia, como é que eu posso identificar? Todo mundo pode identificar quando é autêntico consigo próprio. Porque a gente consegue, sim, identificar o que é nosso e o que não é. Porque se a comunicação não sai da linha da tua forma de ser e da tua forma de pensar, isso não pode ser do espírito. Isso é teu, entendeu? Então, para isso, a autoavaliação, o autoconhecimento e a sinceridade com o trabalho que estás a realizar. Ficou claro? É difícil isso? Claro que não é. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Grande abraço da família OS. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.